nosso Deus. Olá, que a paz do Salvador Jesus esteja com todos vocês. A gente vai fazer o nosso Vamos Falar de Fé neste momento de novo. E os textos bíblicos para esse final de semana, se você quiser já ir lendo da sua Bíblia, segundo o calendário litúrgico da Igreja Luterana, é o Salmo 66, dos versículos 8 a 20. Os outros textos, que talvez a gente consiga meditar sobre todos eles, talvez não, mas a intenção é pelo menos os três primeiros textos sempre. Então o primeiro é Salmo 66, 8 a 20. O segundo texto será Atos 17, 16 a 31, que deve ser postado nesse canal amanhã. E o terceiro texto, 1 Pedro 3, 13 a 22, para depois de amanhã. E João 14, 15 a 21. Se a gente tiver tempo, vai ser na sexta-feira. Ou como na sexta-feira a gente já tem culto, muito provavelmente vai ficar para a gente falar dele no culto. E o Salmo 66, 8 a 20, tem uma referência nessa Bíblia da Reforma. No início do Salmo 66, está dito que pode ser oferecido por qualquer crente em qualquer tempo de dificuldade. O livramento do Senhor na época de Ezequias, quando o povo de Israel, se você quiser conferir, 2 Reis 19, 8 a 37, ou Isaías 37, 8 a 38, são os textos que contam a história de quando os assírios ameaçavam o povo de Israel sob o governo de Ezequias, e o povo pede livramento e agradece a Deus por estar com eles mesmo em momentos de tribulação terrível. A escrita de um salmo é como um cântico. A estrutura dele, dos versículos 1 a 4, é a questão da adoração de todo o conjunto da criação, toda a terra. Os versículos 5 a 7 mostra todos os tremendos feitos do Senhor. Dos versículos 8 a 12, Deus então põe o seu povo à prova, nos testa. Dos versículos 13 a 15, nós temos questões de ofertas. Dos versículos 16 a 19, Deus me ouve. E o versículo 20, uma bênção final. Muitos textos bíblicos terminam com uma bênção final. E a gente vai naquela costumeira leitura do texto para a semana e a gente vai conversando sobre esse texto. Se você quiser fazer seus comentários também, faça aí abaixo nos comentários desse vídeo. Então, o Salmo 66, 8. Que todas as nações louvem o nosso Deus, que cantem hinos de louvor em voz alta. Aqui a tradução ficou todas as nações. Na Bíblia Almeida, revista atualizada, lembra de toda a terra, logo no início do Salmo. E no versículo 8, bendizei, ó povos. Aqui já é mais específico, já fala das pessoas mesmo. Que cantem hinos de louvor em voz alta. Que esse louvor seja expressado. Às vezes a gente tem um louvor muito bonito, e louvor não é só canto. Eu acredito que você que já me ouve há mais tempo sabe, porque eu já falei disso em outros vídeos. Louvor não é só cantar. A gente tem um povo por aí que parece que o louvor é o grupo de canto, seja coral, seja uma pessoa cantando lá na frente, os instrumentistas. Não, isso é parte do louvor. Aliás, uma parte bonita, talvez uma grande parte, talvez uma pequena parte, mas uma parte do louvor. O louvor é minha vida toda dedicada ao Senhor. E louvar em voz alta também testemunha a minha fé no Salvador Jesus Cristo. Que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não tem nos deixado cair. Nós estamos passando por momentos em que todos estão com medo de morrer. Isso não deveria ser aterrorizante, mas as TVs parece que querem nos aterrorizar, porque a gente lida com situações de morte todos os dias. A gente lida com pessoas morrendo todos os dias. Talvez não do nosso círculo, mas para se ter uma ideia, se você comparar os números em cartório de óbitos entre 2019 e 2020, de 1º de janeiro até dia 30 de abril,
morreram mais ou menos umas 20 mil pessoas a menos em 2020 do que em 2019. Então, ano passado morreu mais gente, mas parece que a gente não estava tão preocupado com a morte. Começam a aparecer na região aqui agora de novo casos de gente pegando dengue. E a gente está muito preocupado com o coronavírus. É para estar, é para tomar todos os cuidados, porque ainda não há vacina, etc, etc. Isso tudo que você ouve. Mas a morte não precisa nos aterrorizar. Ele tem nos mantido vivos. E Deus não vai nos deixar, ou melhor, vamos reformular essa frase. Deus não vai nos levar antes da hora que Ele mesmo tem planejado para nós. E Ele está cuidando de nós todos os dias. Não é para relaxar, é para a gente cuidar também, não se colocar em perigo, mas Deus continua cuidando. Versículo 10, ó Deus, Tu nos puseste à prova, como prata é provada pelo fogo, assim Tu nos provaste. E 11, Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas nas nossas costas. Se por um lado, aqui parece que Deus está agindo de uma forma de, de fazer a coisa pesar sobre nós, por outro lado, a gente pode entender que o salmista está dizendo que mesmo no momento da dificuldade, ele crê que se está passando por dificuldade é Deus que está permitindo. E para o cristão, para o crente, para aquele que crê em Jesus Cristo, todo momento de dor, de luta e de provação é também um momento de aproximar-se mais de Deus, de saber que Deus continua cuidando, protegendo, e se você se aproximar de Deus na hora da provação, você sairá mais fortalecido na sua fé. É isso que esse texto está ensinando para nós, crentes, quando estão em dificuldades, sempre precisam olhar dessa perspectiva. O que será que Deus está querendo me ensinar neste momento? Porque Deus nunca quer nos afastar dele. Ele quer sempre nos trazer para próximo. E as tentações que acompanham as provações querem nos levar para longe de Deus. Na hora da provação, vai aparecer gente de todo jeito. Talvez dizendo para você, não, se esse seu Deus fosse bom, você não passava dificuldade. Poxa vida, se fosse assim, os apóstolos não teriam passado dificuldade. Nenhum dos discípulos teria passado dificuldade. Ninguém teria doenças entre o povo de Deus. Mas o fato é que nós estamos num mundo sujeitos a todas essas coisas más, porém nunca abandonados por Deus. Versículo 12, deixaste que os nossos inimigos nos pisassem, passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Aqui no 10 e 11 está falando das provações, e eu falei das tentações que vem no meio das provações, e aqui no versículo 12 é quase uma confissão de fé. O Senhor protegeu a gente, mesmo nesses momentos ruins. E quando a gente olhar para trás, depois de passar pela provação, a gente vai ver, Deus estava me protegendo, Deus estava me guardando. Levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados. Eu te darei o que te prometi, aquilo que prometi quando estava em aflição. Isto mesmo te darei. Levarei ovelhas para serem queimadas no altar, oferecerei sacrifícios de touros e cabritos, e a fumaça subirá até o céu. Talvez em algum próximo vídeo a gente fale especificamente da questão de oferta. Talvez não. Na outra playlist que a gente tem, vamos falar de teologia. Ali a gente vai falar de oferta num dos próximos vídeos. No final desse vídeo aqui você vai ter acesso à playlist, vamos falar de teologia. Mas a oferta é muito confusa hoje em dia. A gente vê coisas, vou chamar assim, coisas que se chamam de igreja e que exploram as pessoas, cobram por milagres, cobram por aquilo que Deus pediu que se fizesse gratuitamente. De graça vocês receberam, de graça entreguem. E aqui nós temos a questão da oferta. Se por um lado tem esse povo que explora, que quer roubar das ovelhas do rebanho de Jesus Cristo, por outro lado tem aquele que no momento do aperto promete tudo. Se eu sair dessa condição, eu vou ofertar mais na minha igreja. Se eu sair dessa condição, eu vou doar 10 cestas básicas para os necessitados. No momento do aperto, quer negociar com Deus, e essa não é uma motivação certa para a oferta, que diga-se logo.
Negociar com Deus não é ofertar, mas a pessoa pode querer fazer promessas, como Abraão fez. Abraão disse: se o Senhor estiver comigo e se tudo o que estiver falando se cumprir, de tudo o que eu ganhar, te darei o dízimo, te darei 10%. Não era uma negociação com Deus, Deus já tinha feito as promessas. E Abraão está dizendo que retribuirá com esses 10%. Então, se a gente decide, num momento de dor, num momento de angústia, dizer assim: olha, Senhor, se eu passar por isso tudo, como o Senhor prometeu que eu passaria, eu tentarei ser o mais fiel possível na minha oferta. Mas quando o problema passar, não esqueça de ofertar. Não esqueça das suas promessas. Muitas religiões falam mal dos católicos por fazerem promessas. Não tem problema em fazer promessa. A gente não acredita que fazer promessa para santos vai adiantar alguma coisa, porque nós temos uma outra ideia de santos. Mas fazer promessas em si não tem problema. O que tem problema é não cumprir essas promessas. Não fazer aquilo que se prometeu na hora que se estava mal. Porque Deus vai fazer a gente sair da situação ruim. Ele sempre faz. Ele sempre tira a gente das situações ruins. Versículo 16: todos vocês que temem a Deus, venham e escutem, e eu contarei o que ele tem feito por mim. Eu gritarei pedindo a sua ajuda, então o louvarei com hinos. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Aqui eu lembro de cabeça, aqui não anotei para olhar, mas um texto de 1 Pedro, depois eu posso até deixar aqui nos comentários. De cabeça eu sou ruim para lembrar texto assim. Eu sempre digo para os meus alunos do catecismo que eu sou ruim para lembrar do endereço dos textos. Lembro bem os textos bíblicos, mas onde está escrito, fora o Salmo 23, o resto é bem mais difícil. Mas Pedro, quando está falando dos maridos que maltratam a esposa, ele diz assim: olha, não maltrata a sua esposa para que as suas orações não sejam impedidas. A gente às vezes quer continuar vivendo no pecado e espera que Deus nos abençoe. A gente quer viver longe de Deus, mas espera receber todas as bênçãos de Deus. Se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Ele ouve os seus, e por amor aos que são dele, aos que são fiéis, ele faz o bem até aos outros. Vamos dar um exemplo bem bobinho aqui. A terra está precisando de chuva, e por amor aos seus, Deus faz chover ali, e todo mundo que não é seu acaba sendo abençoado por essa chuva. Então, Deus abençoa o mundo todo por causa dos seus fiéis. E aqui a gente segue com o versículo 19. Porém, Deus, de fato, me ouviu e respondeu a minha oração. E eu louvo a Deus porque Ele não deixou de ouvir a minha oração. Repete-se isso, 19 e 20. E nunca me negou o seu amor. E aqui está uma coisa que sempre foi, sempre é e sempre será verdade. Deus nunca nos nega o seu amor. Quando a gente pecou, esteve longe dele e volta a ele arrependido, por causa de Cristo, ele nos perdoa. Você está precisando do perdão de Deus? Você está precisando mais do amor de Deus? Quer falar mais sobre isso? Eu posso falar com você, se você quiser. Que Deus te abençoe. Fique em paz, na paz de Cristo.